Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar muito bem informado pelo horário de Brasília. Agora são 17 horas e 10 minutos e na capital paulista os termômetros marcam 26 graus. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, verão brasileiro e dia do zelador. Eu sou Gil Latoreira falando direto da nossa central de jornalismo nos estúdios da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde a partir de agora vamos conferir juntos os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante com os assuntos regionais, além das notícias nacionais e internacionais com os nossos correspondentes. Estamos ao vivo pela Rádio Guardiã, M560, em breve no FM 82.3 e com imagens pelas nossas multiplataformas no nosso portal aguardiandanoticia.com e também pelo nosso canal do YouTube. Jornalismo regional com alcance global. Vamos então aos destaques desta quarta-feira. Senadores discutem mudanças no setor financeiro após caso do Banco Master. Defesa Civil de São Paulo anuncia 6 milhões de reais em obras de recuperação e infraestrutura em 8 municípios afetados pelas chuvas deste verão. Piloto de avião acusado de chefiar rede de exploração sexual infantil está preso em cela isolada em São Paulo. Prefeito Marcelo Lima apresenta ampliação do Hospital Veterinário de São Bernardo do Campo. Porto de Santos ganha mais de 5,2 quilômetros quadrados e amplia a área em 56%. Prefeitura inicia obra em cratera que deixou 156 desalojados no Jardim Imperial, em São José dos Campos. Em Guarulhos, comissão apoia a criação de frente parlamentar em defesa da segurança pública. E ainda neste editorial, teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico, direto da Itália, com as principais notícias, com análises e comentários de tudo que movimentou o cenário político aqui no Brasil nesta quarta-feira. Ataques a tiros matam 9 pessoas em escola em casa no Canadá. E de Lisboa, Portugal, o jornalista Brian Defende traz as notícias internacionais que movimentaram aí o noticiário mundial. E por fim, nessa edição, teremos um giro de notícias pelas cidades de cobertura da Guardiã, com os jornalistas Francisco Trevisan, direto do Litoral Norte, Marcelo Ferreira, do ABC, Ricardo Café, do Alto Tietê, e hoje a participação especial do comentarista Vinícius Pichuleco, direto de Brasília, com o quadro Salão do Poder. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta quarta-feira, já está no ar. Download da Notícia. Vamos para a Itália, onde a Gabriele Tricânico entra ao vivo aqui com a gente para falar sobre os destaques do noticiário político aqui no Brasil, com suas análises e comentários. Muito boa noite aí na Itália, Gabi Tricânico. Boa tarde no Brasil. Como vai? Seja bem-vinda, Bela, que é assim que se fala aí na Itália. Boa tarde, Gil. Buonasera, né? Aqui na Itália também, para quem nos acompanha. Mas é claro que eu trago as informações aí do Brasil, né? Eu não paro de apurar, não paro de conversar. Hoje protagonizamos aí cenas de horrores dentro do parlamento da Câmara de São Bernardo do Campo. Quero colocar para vocês, para acompanharem o vídeo da discussão do vereador Ananias, do Partido dos Trabalhadores, junto com o vereador bolsonarista Watanabe. O Watanabe fez uma provocação, pegou um boneco do presidente Lula de presidiário, Pichuleco, e colocou na sua mesa. O Ananias se sentiu afrontado, né, e com razão, porque foi uma provocação dentro de uma sessão onde estava sendo discutido um convênio com a Caixa Econômica de 486 moradias populares que serão implementadas no Jardim Represa, que eu vou trazer essas informações já já. Então vamos colocar o vídeo para quem está nos acompanhando e daqui a pouquinho eu trago com exclusividade o vereador do Partido dos Trabalhadores para conversar aqui com a gente e contar um pouquinho sobre o que aconteceu na sessão de hoje da Câmara Municipal de São Bernardo. Acompanhe. Perdeu o Playboy! Perdeu o Playboy! Não vou devolver isso!
Então tá declaradamente você está furtando o presidente. Presidente, para de ignorar, vai. Presidente, para de ignorar, vai. Isso aqui é um furto. Não tem aí indiscutível. Para de ignorar, vai, presidente. Esse gesto aqui, ó, é um item, é meu. É esse, cara. Você tá aqui tentando degradar a imagem dele. Do parlamentar. Eu respeito a postura do parlamentar. Que é um presidiário. Homicida. Você não tem o direito de ir lá pegar as minhas coisas. Está filmado todo mundo aqui, ó. Furto, por favor. Respeita essa câmara aqui. Você respeita. Dá licença. Não tem, não vou entregar o objeto desse jeito. Já era. Perdeu. Perdeu, Playboy. Olha aqui. Ah, é bandido agora. Perdeu, Playboy. Perdeu, Playboy. Vamos conversar lá fora. Vai ser na sala de apoio ali. Tá, então, né, a confusão que aconteceu hoje pela manhã durante a sessão do Parlamento São Bernardense, terra da batata. E agora, para explicar um pouquinho sobre esse sentimento, sobre esse fla-flu, sobre essa polarização, o presidente Lula esteve ontem, né, no Grande ABC, né, Gil? Esteve lá na cidade de Mauá. O governo federal tem liberado recursos para a região do Grande ABC. E o ex-presidente Bolsonaro encontra-se preso na Papudinha, e o vereador bolsonarista fez aí um comentário, uma provocação desnecessária, chamando o presidente Lula de ladrão. Quero trazer aqui para conversar conosco, explicar o que aconteceu na sessão de hoje, o vereador do Partido dos Trabalhadores, Ananias, com quem eu agradeço mais uma vez por ter atendido aí o nosso chamado. Vereador, obrigada mais uma vez por ter participado aqui da Guardiã. Olá, tudo bem, Gabi? Muito boa tarde para todos aí, todos que assistem a Guardiã da Notícia, eu adoro também, e obrigado por terem me chamado. Obrigado, vereador Ananias Andrade, do PT de São Bernardo do Campo, por abrir esse espaço aí tão importante para a gente, porque a notícia acontece como a Gabi fala, a gente está em cima para apurar. Então, muito obrigado por participar do DN2 aqui, esclarecendo então essa questão ocorrida lá no plenário. Gabi. Vereador, o que aconteceu de fato, né? O senhor chegou na sessão e já tinha o boneco pichuleto em cima da mesa do vereador bolsonarista. Conta pra gente como é que aconteceu o início dessa discussão. Olha, Gabi, como você sabe, eu sou um vereador da oposição. Os projetos que vão descer para a Câmara, eles chegam pra gente diferente. O vereador bolsonarista, ele faz parte da base do governo do prefeito da cidade. Para nós, os projetos chegam na noite, às vezes às 7, 8 horas da noite. Então, a gente passa a noite e o início da madrugada estudando os projetos que chegam através do boletim informativo para a gente avaliar a nossa votação. Para nossa surpresa e alegria, o que veio foi um pedido de autorização para abertura de crédito com o governo federal para construção de moradias, reurbanização na periferia, bem como a reforma e a canalização de esgotos, ou seja, saneamento básico para um bairro que é bastante necessitado e dentro de um projeto importante que é o PAC Periferia Viva. Pois bem, ao longo da sessão, de repente, vem a vereadora Ana do Carmo e, muito chateada, chega para a gente estava conversando sobre os projetos e sobre o que nós votaríamos aquele dia. E aí ela chega na nossa mesa e fala, poxa, até quando eles vão ficar fazendo isso? Olha que palhaçada, aquilo que o vereador bolsonarista colocou em cima da mesa dele e tudo mais, e eu não tinha visto ainda. A hora que eu olho, eu fiquei estarrecido e, na verdade, fui retirar aquele objeto, porque é um grande desrespeito. Já seria num caso normal, né, num dia comum, e ainda achei que foi uma afronta, né, num dia tão importante. O presidente Lula acabou de enviar para a cidade de São Bernardo 7 ambulâncias novas do SAMU, para todo o ABC, 34 ambulâncias novas do SAMU. Então, diante de um cenário como esse, fazer esse tipo de provocação foi um grande desaforo. Desaforo esse, a troco de quê? Né? Porque a gente viu ali o Julinho Fusari, Ana do Carmo,
Eu conversei por telefone com o secretário de governo, o Ivan, que também ficou ali analisando perplexo toda aquela situação, que acabou quebrando, inclusive, a perna do boneco. Foi uma discussão desnecessária no parlamento, né, Ananias? Gabi, qual é a maior preocupação para nós hoje? Não deixar que a mentira se torne paisagem. Não deixar que a maldade se torne paisagem. E a gente vê processos de autoritarismo acontecendo em diversas sociedades e ela não acontece do dia para a noite. Ela é um processo que vai sendo construído aos poucos com esses tipos de atitudes. Então, pegar um presidente da República e, se você é um parlamentar, você reconhece o devido processo legal. Você pode divergir de uma decisão judicial, mas entender que ela tem o seu processo e respeitar essa liturgia. E como um parlamentar, então nós temos um presidente eleito e temos um presidente que passou pelas instâncias jurídicas todas possíveis dentro da democracia brasileira. Veja bem, se ele passa por todas essas instâncias que ele precisava passar, vai até o STF e o processo dele é anulado porque se descobre, se reconhece uma incorreção, algo que estava errado dentro do processo, não cabe ao parlamentar, no momento inclusive que o político dele, o que ele apoia, infelizmente apoia, está preso, porque também passou pelas instâncias devidas e foi condenado, está preso e ficará preso por isso. Então a gente não procura briga, a gente não quer criar uma animosidade, tanto é que se alguém podia tripudiar dentro da Câmara, usar o espaço dela para fazer chacota com o sentimento de quem quer que seja, seríamos nós, o Partido dos Trabalhadores. Eu poderia estar fazendo isso. Poderia ter levado um boneco do Bolsonaro na papudinha, todo dia, e colocar em cima da mesa. Mas quando um sujeito começa a fazer isso, o que ele quer dizer é que ele não reconhece a verdade. Então ele usou de uma forma plástica, através de um boneco, para colocar uma mentira em cima da mesa. E nós, e a sociedade, e as pessoas que estão lúcidas dentro desse processo, deixa isso virar paisagem? É assim que a gente vai construindo força. Se não der limites, se a gente não se coloca, quem vai se colocar? Quem vai trazer o ambiente para a normalidade? Fingir normalidade diante da mentira é correto? E foi essa a discussão. Eu fiquei perplexo e falei, não pode. E até quando a gente vai admitir esse tipo de coisa? Isso é triste também para o parlamento. Isso é ruim porque ele vira para a rede social dele, ele mostra isso na rede social dele, vai construindo uma normalidade, porque afinal de contas o parlamento é uma casa de leis. O parlamento se pressupõe seguir uma liturgia. Se pode a mentira, se pode dar paisagem à mentira dentro dessa casa, dentro desse espaço, então não pode mais, a verdade e a mentira deixa de valer a pena. Elas param de fazer sentido para as pessoas. Eles fazem isso para a legião deles, mas querem que a gente também se cale e consinta com isso. Que tipo de sociedade consente com a mentira? Consente com a maldade? Consente com esses cenários? Eu não quero estar nessa sociedade. Eu não vou apoiar esse tipo de coisa. E eu não tenho sangue de barata para fingir que nada está acontecendo. Todo mundo viu a injustiça que o presidente Lula viveu, sofreu esse tempo todo, 580 dias preso, injustamente, perseguidamente, passou todo esse tempo, venceu, mostrou. E a história desse país é mais sobre a história de Lula do que sobre a história da extrema-direita que vive de chacota, que não está lá apresentando projeto e proposta nenhuma, só de projeto importante nosso. No dia de hoje eu levei para a Câmara a nossa proposta das zonas especiais de preservação cultural para ela ser incluída pelo governo no novo plano diretor da cidade, uma inovação para o plano diretor da cidade. Esse era o meu objetivo no dia de hoje, na sessão parlamentar de hoje. Inclusive, fiz os devidos registros, conversei com o líder de bancada, conversei com o presidente da Câmara, conversei com a líder de bancada do nosso partido, conversei com outros vereadores e entreguei os documentos que foram elaborados pelo meu gabinete sobre o plano diretor, sobre as zonas especiais de preservação cultural para que São Bernardo mantenha a sua identidade, para que São Bernardo construa um espaço de desenvolvimento da economia criativa, não seja apenas uma cidade dormitório, que hoje ela vem sendo dragada para que seja somente isso. Então, uma reação da economia criativa da cidade é o que está acontecendo hoje com a cidade de São Bernardo.
Então hoje eu vim com esse objetivo para a Câmara dos Vereadores, além de avaliar as propostas do Executivo e fazer as votações corretas. Felizmente passou essa proposta que veio do Executivo, a gente aprovou esse convênio com o governo federal e São Bernardo vai receber esses recursos do PAC Cidades Periferias Vivas, também o PAC Cidades Resilientes. Então tem uma série de projetos importantes vindo para São Bernardo desse governo federal, deste presidente com o qual, de quem ele faz esse tipo de chacota. Não é possível cobrar normalidade, né? É lamentável que ele faça isso, é lamentável uma sociedade que passa a mão na cabeça de moleques mimados e que pede para que as pessoas não se sensibilizem diante disso. Encerrada a minha parte, Gil, vereador, como é que o presidente Danilo Lima se comportou diante desse barraco protagonizado que tirou aí o foco da sessão, que era realmente aprovar esse projeto do Periferias Vivas, do PAC, que é do governo federal, de fato, com recurso da Caixa Econômica. São 416 moradias populares para o bairro Jardim Represa, que serão financiados com mais de 580 milhões, salvo engano, pela Caixa Econômica Federal, que passou, né, tem uma contrapartida aí de 20 milhões da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que eu apurei com o secretário de governo Ivan. Como é que o presidente da Casa de Lei se comportou perante a tudo isso? Você vê o tamanho do esforço do governo federal, né? Com a cidade de São Bernardo, com o povo de São Bernardo e com o próprio governo que está aí. Por não fazendo distinção nenhuma se é um governo de centro, centro-direita, como é o caso do governo do Marcelo Lima. Só que o presidente da Câmara, ele poderia ter agido melhor, penso eu, porque ele não tomou nenhuma medida. Não fez uma conversa dura, afinal de contas, os vereadores bolsonaristas da casa são da base do governo. Os vereadores bolsonaristas são da base do governo Marcelo Lima. São da base e estão junto com Danilo Lima. Como ele não toma nenhuma atitude diante disso, você percebe que não cabe a nós outra coisa se não reagir diante da perplexidade, porque é a responsabilidade dele prezar pelo ambiente também, juntamente com o líder de governo. E é lamentável que a gente chegue a esse momento, né? A gente quer mostrar, quem tem o que mostrar, quem tem trabalho para mostrar, quer mostrar muita coisa. Seja o governo Lula fazendo a parte dele, mas nós como vereadores, e eu como estou dizendo aqui, projetos nossos aprovados, alguns importantes, a gente fazendo proposta para novas melhorias nos projetos que vão ser enviados para casa. No meio disso tem que parar de ser violentado, para que a imagem do Partido dos Trabalhadores, do líder do Partido dos Trabalhadores, não seja violentada depois de ter provado a sua inocência, depois de inclusive estar fazendo todo o esforço que ele está fazendo para recuperar o Brasil, para abrir mais oportunidade para o povo, para o jovem brasileiro, para as pessoas que mais precisam, as pessoas da periferia da cidade, como é o caso do Jardim Represa, moradia popular, canalização de saneamento básico, sabe? São esses os esforços. E aí não agir, seja o presidente da casa não agir, como deveria ter agido, seja esses vereadores poderem fazer isso. E aí fico perplexo quando as pessoas criticam a gente reagir. Porque, repito, não podemos deixar que a mentira vire paisagem. Não podemos deixar que o mal vire paisagem. Porque é isso que a extrema-direita quer. É isso que os conservadores querem. Uma sociedade acuada, uma sociedade que se apague da lucidez, da sobriedade, não se coloque diante disso. E não é isso que eu quero, não é nesse mundo que eu quero viver, por isso vou reagir dentro daquilo que é possível, sem ir além, né? Sempre tomando muito cuidado, mas exigindo respeito, que respeito é bom, como minha mãe bem diz, né? Como a gente aprende na casa da gente, respeito é bom e todo mundo gosta, né? A gente não entra numa briga, mas também não sai dela, se ela valer a pena. E eu acredito que valeu a pena aí chamar a atenção para isso, não deixando que isso continuasse acontecendo dentro do parlamento. Espero que o vereador reveja a sua posição e ele não faça mais isso. Gabriela. Obrigada, vereador, pela sua participação, Gil.
Obrigado, vereador. Eu só queria fazer uma colocação. A Gabi perguntou exatamente o que eu ia perguntar sobre a posição do presidente da Câmara, o Danilo Lima. Qual seria a posição dela? O senhor esclareceu dele e o senhor esclareceu. Agora, vivemos um momento um momento político muito perigoso com essa divisão de direita e esquerda. Isso já foi levantado desde o ano passado. E quando a gente vê parlamentares também, eu entendo que o calor da emoção criou tanta discussão. Mas o senhor pretende tomar alguma providência numa forma legal na sequência desse assunto? O senhor pretende conversar com o colega? Como é que vocês pretendem colocar uma pedra nesse assunto para continuar em paz com os trabalhos de vocês num ano eleitoral, num ano em que nós vamos ter muita disputa e que a população precisa ter equilíbrio para votar, para que nós tenhamos uma eleição boa, sem nenhum atrito, para apagar aquela imagem? A Gabi outro dia levantou uma questão muito importante, que a gente tinha que parar de generalizar as coisas por baixo, e sim por cima na classe política. Então nós queremos manter essa imagem boa. Então qual é o próximo passo que o senhor pretende, só para a gente encerrar aqui, em relação a esse assunto, vereador? E mais uma vez, obrigado por abrir esse espaço aqui para a gente conversar tão abertamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Primeiro, eu espero que o presidente da Câmara medeie essa situação juntamente com o líder de governo, que eles medeiem essa situação. Acho que não tem conversa com golpista que seja válido, uma pessoa que jogue tão baixo assim. Mas eu espero de verdade que o presidente da Câmara faça o seu papel líder de governo, para que a gente tome as medidas que sejam melhores para a cidade de São Bernardo. O que a gente quer é que as nossas propostas andem na cidade, que elas tramitem dentro da Câmara, que elas sejam aprovadas. Enfim, a gente quer discussões de qualidade. Mas o que eu não vou deixar jamais é que o mal ou, sobretudo, a mentira vire paisagem no cenário da Câmara, do plenário da Câmara. Às vezes as conversas podem ser muito duras, né? E elas são importantes, a dureza é muito importante, né? Faz parte da vida isso. Mas esse espaço, o espaço da Câmara, que seja o espaço também da verdade. Quando uma coisa é notadamente mentira, depois de provada, a partir de um grande processo legal, não é permitido que se continue falando isso. E aí o papel da imprensa é muito importante. Essa oportunidade que vocês estão me dando de poder falar aqui também e constranger as pessoas. Elas terem que lidar com a mentira delas. Entenderem que elas precisam usar outros argumentos para construir a ideologia que elas buscam. Mas a mentira, minha gente, a mentira descarada, aquela que já foi provada em todas as instâncias possíveis, a mentira descarada é um desrespeito à imagem da figura do presidente nessas condições, porque o calor, divergir faz parte, mas não dá para ficar estimulando o ódio, e é isso que vem sendo feito. Vocês percebem? Imagem de um presidente da República sendo vestido de presidiário para você falar para sua rede social, dentro de um espaço oficial onde se espera a verdade, para construir uma ideia de verdade daquilo que é maldade, mentira, para aguçar o ódio na sociedade. Nós não podemos ficar passivos em relação a isso. Então, agir é não ter sangue de barata, é ter certeza de que está fazendo a coisa certa para a história, para o momento que a gente está vivendo. Ainda mais um momento de extrema-direita aí acontecendo no mundo todo. Nós temos um papel, nós, sociedade, temos um papel referente a isso. Espero estar cumprindo esse meu papel nesse momento. Espero que a Câmara, o líder de governo, o presidente da Câmara cumpram seu papel também, que o presidente Lula vem cumprindo com a cidade de São Bernardo. Está aí os fatos sendo colocados. E nós, vereadores do parlamento, também votando a favor daquilo que é importante. Está aí os fatos mostrando que nós estamos tentando construir um país melhor. Certo, vereador, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Qualquer outro assunto, né, Gabi? A gente abre novamente o espaço dos microfones aqui para a gente poder ter um esclarecimento. Boa sorte na sua continuidade de trabalho, continue trabalhando, representando o povo, que foi quem ele elegeu, e o vereador é a representatividade popular na Câmara. Portanto, espero que vocês, de uma forma mais amigável, continuem aí votando, porque a cidade não pode parar. Muito obrigado, vereador Ananias Andrade, do PT de São Bernardo. Gabi, vamos para
Vamos para um rápido intervalo, 17 horas e 33 minutos. Na volta... Só fazer uma correção, Gil. Só fazer uma correção em relação aos investimentos da Caixa no programa PAC. São 186 milhões. Eu havia falado 586, esse número veio do etéreo. São 186 milhões da Caixa Econômica Federal, no convênio com a Prefeitura de São Bernardo, e um aporte da Prefeitura de 20 milhões, e eles entram com obras de saneamento básico, infraestrutura, a construção dos apartamentos populares. Tem algumas pessoas que eu não tenho o número, não consegui apurar, que estão no renda aluguel, né, que é um valor que a prefeitura paga para subsidiar a moradia. Vão ter algumas desapropriações, então um programa de extrema importância para os moradores ali do Imigrantes e também do Jardim Represa, que foi aprovado hoje na Câmara Municipal de São Bernardo, a apuração feita com o secretário de Governo Ivan, um pouquinho antes de começar o jornal. Gil. Acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal Guardiã da Notícia para ficar sempre muito bem informado. Jornalismo regional com alcance global. Agora são 17 horas e 34 minutos, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos em instantes com a segunda parte do Download da Notícia, segunda edição, aqui pela rádio Guardiã AM 560, em breve no FM 82.3. Na sequência, teremos eu e a Gabi, receberemos aí o Vinícius Pichuleco falando aí sobre o cenário político e tudo mais que aconteceu no quadro costumeiro de toda quarta-feira, que é o Salão do Poder. Jogo rápido, a gente já volta. Música e informação na palma da sua mão. Você está ouvindo o Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Em breve, FM 82.3. O poder em Brasília não se move por acaso. Ele se articula, se negocia e se decide longe dos holofotes. No Salão do Poder, você acompanha a análise dos bastidores do Congresso, do Planalto e das grandes decisões nacionais. Com Vinícius Pichuleco, ele se articula, se negocia e se decide longe dos holofotes. No Salão do Poder, você acompanha a análise dos bastidores do Congresso, do Planalto e das grandes decisões nacionais. Com Vinícius Pichuleco, uma leitura estratégica, contexto político e informação sem maquiagem. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, no Download da Notícia, segunda edição. Aqui, na rádio Guardiã da Notícia, AM 560, FM 82.3. Brasília, explicada por quem acompanha o jogo por dentro. Em breve, FM 82.3. Quem ama faz tudo pra ver o sorriso nascer. Cuidar da saúde é viver bem, é sorrir, é crescer. Grupo Santa Márcia, um grupo inteiro pra servir você. Consultas e exames em um só lugar. O tempo é precioso, só sabe quem tem. Grupo Santa Márcia, pra você viver bem. Agende sua consulta na Clínica Santa Márcia pelo WhatsApp 011 91469 4772 ou visite o nosso site clinicasantamarcia.com.br. Em breve, FM 82.3. Olha quem tá de volta aí, gente! O maior carnaval do Brasil! Que São Paulo tem o maior carnaval do Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor, com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça pra toda a família e toda a cidade. Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Você sabe como cuidar das suas finanças? Não se preocupe, na Guardiã tem Contabilidade Fácil. Ricardo Abílio responde. Estamos aqui para descomplicar tudo. Vamos juntos aprender como fazer a sua contabilidade de forma simples e eficaz. Acompanhe. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia.
Alright, here we go. Música, informação na palma da sua mão. Você está ouvindo o Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Pelo horário de Brasília, agora são 17 horas e 39 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Continuando aqui com o Download da Notícia, segunda edição, eu chamo novamente a Gabi Tricânico, que fala direto da Itália, mas fazendo todos os comentários dos assuntos que movimentaram esta quarta-feira no cenário político nacional. E a hora do nosso quadro Salão do Poder. E quem faz parte desse quadro é o Vinícius Pichuleco, que vem de Brasília, hoje com um novo cenário. O Pichuleco, eles banja cenários aí para vir toda quarta-feira com um cenário novo. Bem-vindo, Pichuleco. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Gabi. Estamos aí, Brasília pegando fogo. Saiu uma matéria hoje até no noticiário do Estadão e na Infomoney. As estruturas de Brasília balançando por conta disso. E tem a ver com São Paulo, né? Finalmente conseguiram chegar a um braço da lavagem de dinheiro do crime organizado paulista, que é o PCC. E também temos outros barracos aí em São Paulo, né, Gil? Fiquei sabendo que teve perna de boneco quebrado aí do Pichuleco, estão associando ao Lula, nunca vi isso, o Pichuleco é o Pichuleco, dentre outras coisas. Vamos que vamos. E aí, Gabi, como tá na Itália? Um pouquinho de frio, mas nada que a gente não tenha já nos acostumado. Aliás, olha, notícia de última hora internacional, os agricultores da Espanha, hoje foi a vez deles protestarem em relação ao acordo do Mercosul com a União Europeia. Tá uma confusão danada lá na Espanha, mas vamos falar do Brasil. Você tá com a perna quebrada, acabou de ouvir eu conversar com o vereador lá de São Bernardo do Campo, mas vamos falar um pouquinho do nosso estado, que o governador Tarcísio está em Brasília para conversar com os ministros do STF em relação à dívida do estado de São Paulo. A gente tem as imagens aí do governador Tarcísio chegando, ele foi conversar com o ministro Alexandre de Moraes, com o Toffoli, com o Zanin. Vamos colocar um trechinho? Você vai pedir domiciliar para o Bolsonaro? Tá, então, governador Tarcísio em Brasília hoje, tem agenda aqui no estado de São Paulo. Vinícius, agora Brasília protagonizou hoje Banco Master, operação do Rio Previdência. A cena do dia foi os R$429 mil, literalmente pela janela lá em Balneário Camboriú, né? Por onde... Brasil é isso, né, Gabi? Tem dinheiro jogado pela janela, tem tudo, e a preocupação do povo é se o Bolsonaro vai sair da papudinha ou não. Enquanto está existindo essa briga, Lula fazendo o seu palanque, dizendo que a militância tem que vir para as ruas, tem mala de dinheiro jogadas do 30º, se não me engano, era muito alto, 30º andar, sei lá. Enfim, é o Brasil da corrupção, lamentável. Olha, isso foi o que a Polícia Federal contabilizou, né? R$429 mil jogados pela janela. Isso faz ideia, se não voou para outros cantinhos aí, alguns reaisinhos acabaram pegaram asas aí, voaram, tipo Red Bull, né? Criou asas e saiu voando, né? Eu quero fazer um paralelo, Vinícius, porque na época do mensalão, tinha uma época que também no Rio de Janeiro se encontrava dinheiro pela praia, notas voando. Eu quero que você recorde isso aqui para a nossa audiência acompanhar. Ô, Gabi, só para recordar, na época do mensalão e do Petrolão, né, que foi a Lava Jato, teve desde kitnets em Brasília com 53 milhões em espécie, até essa questão que você muito bem posicionou, de dinheiro jogado em praia. É lamentável. Enquanto o Brasil não tratar a corrupção como uma doença e precisar disso estar numa legislação, em sua Constituição, como um crime hediondo, vai continuar acontecendo cenas do tipo. É igual o caso que agora o STF está passando por uma reflexão de fazer um código de ética. Eu acredito que o código de ética deveria ser uma lei, onde regulamentasse não apenas o STF, como todos os poderes. É vergonhoso isso que a gente está vivendo. Coloca-se uma discussão muito rasa de Bolsonaro versus Lula, enquanto isso está passando aí o caminhão da corrupção. Banco Master que está aí para dizer isso. Volto a dizer, a matéria que está balançando Brasília é a mansão do lobby, né? As mansões do Lago Sul dos lobbies em Brasília.
Tem muitas o que se revelar, tem bastante lobista aqui preocupado com isso, e eu acredito que vão encontrar aí grandes figurões políticos, viu, Gabi? Vamos para o assunto 2, então. Além do Banco Master, a Polícia Federal contabilizou, isso já está rolando, Rio Previdência na área, mas também teve ministro do STJ acusado de importunação sexual, uma menina de 18 anos, isso também é o assunto aí da capital do nosso país. Gabi, infelizmente, isso é um assunto, inclusive, o ministro que foi acusado sobre essa questão é o meu ex-professor, o doutor Marco Buzzi, uma pessoa que já se acidentou de moto, tem problemas numa perna. No primeiro momento, até fiquei surpreso, porque ele foi meu professor, tive contato próximo a ele, mas me parece que não foi apenas uma acusação. Recentemente, ele foi afastado do STJ e teve mais uma acusação de assédio moral dentro do seu próprio gabinete. Ele se encontra-se hospitalizado por mais de 90 dias, mas está fazendo uma grande reflexão no STJ. A STJ hoje, em sua sessão, foi uma sessão assim, muito conturbada, muito complicada. É um clima muito ruim, porque vem de uma autoridade tão importante, num papel tão importante, que é o papel de um ministro de uma Suprema Corte de Justiça, né? Então é algo muito complicado, e volto a dizer, eu acredito que um código de ética do poder público, ele tem que ser feito como lei. Fica até a pauta aí para os nossos parlamentares, para pegar a ideia do STF de fazer um regimento interno, que se tornou agora um código de ética, fazer isso virar uma lei, né? Porque no Brasil você tem que colocar a lei até o óbvio. Então, vamos formalizar uma lei aí do que é ser ética no serviço público. Se pode esposa de ministro ser advogado dentro da alta corte, não prestar nem um e-mail, nem nenhum tipo de serviço, mas ganhar milhões. Então, no Brasil, a gente tem que colocar isso em lei, né? Porque se não colocar isso em lei, torna-se normal. Lamentável, né, Gil? Né, Pichuleco? São as leis, são as brechas da lei. E são através dessas brechas que tudo isso acontece, né? Não pode mas pode em caso de... Aí começa e a interpretação da lei aí vai longe, né? A gente sabe bem como que é o Brasil. Terceiro assunto, Gabi. Controle da carne para a China. Acabou a... Carne, cadê a picanha? Pois é, tivemos um corte aqui com a Gabi, mas já está restabelecida a Gabi? Já, voltou. Pode repetir, Gabi, que você deu uma travada aqui. Acabou a picanha no Brasil? O país vai ter que controlar a exportação da carne para a China? Tá vendo? Enquanto a Europa está preocupada com a carne brasileira, por aqui acabou o milho e acabou a pipoca. Temos que controlar a picanha. A picanha foi promessa de campanha, inclusive. E, Gabi, eu estou lançando um desafio. Eu sou muito apaixonado pelo número 13, tanto que o meu boneco. Ele tem um 13 e um 7 1. Se você somar 1 mais 3 mais 1 mais 7 mais 1 dá 13. É uma questão cabalística, não tem nada a ver com o partido político. Mas eu estou muito pensando aí em conversar com o pessoal do PT para ver se o Pichuleco pode ser candidato a deputado federal. E assim eu vou conseguir ter nas urnas o 13 e o 7 1. Não sei se isso vai ser possível. Vou tentar essa escalada, vou começar até pedindo ajuda para o nosso vereador aí, que teve um boneco com a perna quebrada, para ver se o amigo dele consegue fazer esse pedido para a gente. Mas é isso, Gabi, é um país que fechou agora um acordo econômico com a Europa e a gente está tendo que fazer um controle de exportação de carne para a China. E ao invés de ter um incentivo para a produção, o incentivo no Brasil é para a corrupção. Inclusive, Banco Master vai abalar, sim, a estrutura política e as questões de campanha que o Brasil vem sendo. E, Gabi, apuração de última hora. Vai ter advogados do presidente Bolsonaro envolvido em corrupção do Banco Master, viu? A Polícia Federal já está apurando os fatos. Fica com essa. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, os senadores estão discutindo aí uma alteração no sistema financeiro após toda essa lambança aí que aconteceu, né, com o caso do Banco Master, Vinícius. Central, né, não faz controles de algumas fintechs. Tem um valor mínimo para o Banco Central fazer isso. Salvo engano, é 300 milhões por ano. Então, assim, quanto movimenta abaixo disso, o Banco Central não faz controle. O que o Banco Master fez? Escalou uma pirâmide. Montou diversas fintechs para operar diversos valores para ficar embaixo do radar do Banco Central. E a parte mais absurda, se vendeu um investimento como uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito para que tenha segurança desse investimento. Eu nunca vi isso, só no Brasil. O Fundo Garantidor de Crédito, ele dá uma garantia porque ele tira de todos os contratos, desde empréstimos a financiamentos imobiliários, a financiamentos de veículos, parte dessa garantia. Então, na verdade, ele foi criado justamente para ele não ser utilizado. Quando ele é utilizado, quem paga somos nós.
nos próximos meses aí nós vamos pagar o pato para variar. Enquanto isso, o Congresso está mais preocupado em salve-se no quem puder do que mesmo apurar e deflagrar uma CPI. Como foi provado no retorno do Congresso, mais estão preocupados com a escala 6x1 do Brasil do que a atribuição da CPI do Banco Master. É vergonhoso. Vamos encerrar, então, com a escala 6x1, que a gente já tomou conta de 1 hora do Jornal do Gil. Hoje eu dominei, Gil. Eu fiquei sem aparecer 2 dias. Cheguei e tomei conta 1 hora do seu jornal. Vamos falar da escala 6x1, porque está gerando muito ruído. Principalmente a esquerda já se pronunciou. Algumas empresas, né, do setor, por exemplo, supermercadista, já foram adotadas essas escalas. Mas dentro do projeto tem algumas rusgas, como, por exemplo, vai acaba com 6x1, mas aumenta para 1 hora a jornada. Então acaba desequilibrando, não faz sentido, Vinícius. O que você apurou com os deputados aí em Brasília? Ô, Gabi, depois que aprovaram os super salários para o poder público, né? Foi a questão do... Eu até fui do Congresso, eu sei a necessidade, mas colocou os super salários e colocou ainda a indenização, salvo engano, para quase 3 dias trabalhados. Não há que se falar muito sobre a 6x1. É um projeto que vai passar lá para maio. Mas fica aí uma reflexão. Igual, grandes empresas como a Uber e a 99 não pagam direitos trabalhistas. No entanto, as pessoas que ali prestam serviço têm um ganho maior. Será que isso não pode ser agora uma possibilidade de uma extensão de uma pejotização? Talvez o tão sonhado sonho americano, que saem diversos brasileiros daqui, vão para os Estados Unidos e lá não tem tantos direitos trabalhistas como aqui no Brasil possuem, conseguem ter salários maiores. Por quê? Justamente esse equilíbrio, que você deixa de pagar de FGTS, INSS, a pessoa ganha mais do salário e ela faz essa administração do capital da forma que ela deseja. Isso fez com que também, recentemente, Gabi, o STJ tomasse alguns posicionamentos sobre a pejotização. Por quê? No Brasil, as pessoas querem os benefícios de uma pejotização, mas também eles querem os benefícios do direito trabalhista. Então, é bom que isso fique muito mapeado e eu acredito que a tendência é o empresariado brasileiro passar para a pejotização e aumentar uma flexibilização nisso. Por quê? Senão os comércios vão fechar, gente, pelo amor de Deus. Se for a escala 6x1 sendo aprovada, nós podemos ter muitos problemas em alguns tipos de ramos comerciais. Mas vamos deixar aí nosso Congresso discutir sobre. Acredito que o projeto vai passar, mas o maior problema do Congresso hoje é a corrupção. Da minha parte, tá fechado, Vinícius. Obrigada. Gil? Muito obrigado, Vinícius. Na quarta-feira que vem você volta com o quadro Salão do Poder. Vamos aguardar um outro cenário. E Gabi relembrando os velhos tempos, desta vez com 51 minutos. Obrigado, Gabi. É sempre um prazer ter você aqui, Bela, trazendo todas essas informações. O que importa é a informação e não o tempo. Muito obrigado. Amanhã você está de volta comigo, por favor. Pichuleco. Quarta-feira ou a qualquer momento, com uma ação extraordinária, porque as notícias não param, os escândalos continuam, as brigas não se encerram, então o Pichuleco fica de plantão. Obrigado. Bom carnaval, porque a gente só vai se ver depois do carnaval, Pichuleco. Obrigado, Gil. Bom carnaval. O clima ou é perna quebrada de boneco ou é mala voando de dinheiro, andar abaixo. Esse é o nosso país. Um abraço, Gabi. Tudo de bom. Um abraço. Obrigada, Gabi, suas noite. considerações finais, querida, para a gente poder encerrar. Esse conteúdo vai ficar disponível em aguardiandanoticia.com.br. Eu volto amanhã cedo no download da notícia, primeira edição. Lembrando que esse final de semana eu devo acompanhar as Olimpíadas de Inverno direto de Milão, a cobertura do Carnaval em Veneza e depois a gente segue a nossa cobertura tradicional aqui da Europa, trazendo as informações de todos os países da União Europeia e tudo que está acontecendo aqui na Itália. Legal, muito obrigado, Gabi. Então amanhã nos vemos novamente, 17h53. Acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal Guardiã da Notícia para ficar sempre muito bem informado. Lá você vai encontrar as notícias divididas pelas regiões de cobertura aqui da Guardiã, como também por categoria, além das entrevistas que são feitas aqui durante a nossa programação e as reportagens especiais da Gabi Tricânico, direto da Itália, e também do Brian Defende, que está em Portugal. Música e informação na palma da sua mão. Voltamos em instantes com o download da notícia, segunda edição. Você está ouvindo
ouvindo o Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. É hora de destacar as vozes e as realidades das regiões paulistanas. No Cidade Dentro da Cidade, cada canto da capital ganha vida. Vamos juntos explorar o que há de mais relevante na sua comunidade. Em breve, FM 82.3. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Em breve, FM 82.3. O animal não pode pedir ajuda. Você sim. Denuncie. Se presenciar algum caso, ligue para a GCM pelo 153 ou envie fotos e vídeos pelo app. Também é possível chamar a Polícia Militar ou registrar queixa pela Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Maus tratos e abandono de animais são crimes municipais e federais, com pena que varia de multa a reclusão de até 5 anos. Prefeitura de Arujá, cuidando das pessoas e dos bichinhos também. Em breve, FM 82.3. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Download da notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, Grande ABC, Alto Tietê, Litoral Norte Paulista, Vale do Paraíba, o Brasil e o mundo. Download da notícia. Regional na essência, global na referência. Na Rádio Guardiã da Notícia, AM 560. Em breve, FM 82.3. FM 82.3. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Você está ouvindo o Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. 17 horas e 56 minutos. Hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Estamos de volta para o Download da Notícia, segunda edição, aqui pela rádio A Guardiã AM560, em breve no FM 82.3. Lembrando que nós estamos com imagens no nosso portal A Guardiã da Notícia. Acesse o nosso portal e confira o Download da Notícia, segunda edição, com imagens. Estamos também no nosso canal do YouTube. Vamos abrir agora espaço para o nosso noticiário internacional. Olha só, 9 pessoas morreram em um tiroteio em uma escola e em uma casa no Canadá. Assunto que a Gabi Tricânico trouxe durante a sua participação muito rapidamente. A suspeita é que uma mulher encontrada morta seja a autora dos tiros. Com imagens da AFP, a agência France Press, vamos ver então esses ataques a tiros que matam 9 pessoas em escola e casa no Canadá. Agora na tela do DN2. 9 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um tiroteio em uma escola secundária e em uma residência em uma área remota do oeste do Canadá na terça-feira. A suspeita, descrita pela polícia em um alerta de emergência inicial como uma mulher de vestido e cabelos castanhos, foi encontrada morta com um disparo feito aparentemente por ela mesma. Here's the latest information that we have. Aqui estão as informações mais recentes que temos. Há um total de 10 pessoas mortas em 2 locais diferentes. 8 das pessoas que morreram em decorrência dos tiroteios estavam na escola, incluindo um indivíduo que, segundo informações, é a suspeita de ser a atiradora e que acredita-se ter morrido de um ferimento de bala auto-infligido. Há cerca de 25 pessoas que foram atendidas pelas autoridades de saúde, com vários ferimentos físicos, alguns extremamente graves e outros mais leves. Some profoundly serious and some more minor injuries.
O ataque ocorreu em Tumbler Ridge, Colômbia Britânica, uma cidade em um vale montanhoso no sopé das Montanhas Rochosas. O primeiro-ministro Mark Carney disse estar devastado pelos atos horríveis de violência e cancelou uma viagem à Alemanha, onde participaria de uma conferência sobre segurança. A polícia disse que um alerta foi emitido sobre um atirador na escola secundária de Tumbler Ridge na tarde de terça-feira. Os agentes encontraram vários mortos no local. Outras 2 vítimas foram encontradas em uma casa e a suspeita é que os ataques tenham ligação. Massacres desse tipo são extremamente raros no Canadá. E ainda no nosso noticiário internacional, às 17 horas e 59 minutos, hora de acionar o nosso correspondente na Europa, direto de Lisboa, Portugal, o Brian Defende. Muito boa tarde, Brian, seja bem-vindo ao Download da Notícia, segunda edição desta quarta-feira. Olá, Gil, meu amigo, tudo bem com vocês? Diretamente aqui de Portugal, trazendo as principais notícias do mundo para você que está aí na sua casa, no carro ou com o seu celular na mão. Muito bem informado, né? Deixando você muito bem informado com as principais notícias do mundo. E olha, nesse momento começou a chover aqui em Portugal de novo. É uma chuva que não para desde das duas últimas semanas, né? Portugal já vem sofrendo com essa tempestade e agora, né, essa semana há mais previsão de chuvas pelas próximas horas e pelos próximos dias aí. E, ô Gil, a cidade de Coimbra entrou em alerta. Isso porque uma barragem de lá, por conta dessa chuva, o aumento do rio, né? Os reservatórios estão cheios. Por conta da chuva, essa barragem entrou em alerta. E ao vivo aqui para vocês, eu já vou até pegar meu guarda-chuva pra gente continuar com a reportagem. Pronto. O que acontece? Essa barragem entrou em alerta por risco de rompimento e aí a água vazar por toda a cidade. E aí por conta dessa questão que eles vêm falando, né, dos últimos dias, a chuva agora se apertou aqui em Portugal, né? Desde a semana retrasada aconteceu isso. E agora, por conta disso, Coimbra entrou em alerta. Então, cerca de 3.000 pessoas que moram ao entorno ali vão ser retiradas. Já foram feito o pedido de retirada para que eles saiam dessa região para não acontecer esse rompimento e pegarem essas pessoas desprevenidas. Então, esse risco foi emitido aí pelo governo para que essas pessoas saíssem desses locais. Outro sim, Gil, nós vamos falar agora também sobre a patinação, né, no gelo, né, sobre as Olimpíadas que está acontecendo na Itália, né, as Olimpíadas de Milano 2026. Um patinador, ele que é estadunidense, né, eu vou pegar o nome para vocês aqui para a gente poder falar aqui ao vivo. O Ilia Malini fez um salto que há 50 anos estava proibido, Gil. Há 50 anos esse salto em 1979, último salto que foi feito foi por Terry Kubica, né, no caso, ele foi feito em 1976, perdão, né, não é 79, 76. E aí, depois disso, esse salto foi banido, 50 anos aí após a banição, o ano retrasado ele voltou a ser permitido de novo, e agora, esse ano, o estadunidense que nasceu na Geórgia, na Virgínia, teve aí o prazer de executar esse salto muito bem e virou notícias aí nas páginas e no site de notícias internacionais e nacionais lá dos Estados Unidos por conta desse salto maravilhoso, né? Que se eu tivesse capacidade, né, e qualidade para isso, eu até faria, mas eu prefiro com a natação, que é meu hobby. Eu que já fiz natação, né? Conversei com a Fabi mais cedo. A Fabi gosta de patinação, mas disse que também não arriscaria, e eu prefiro a natação, prefiro ficar nas águas do que o chão, né? O chão tá meio inseguro ultimamente. Mas pronto, próxima notícia, Gil, que nós vamos falar é sobre um acidente de um avião que aconteceu na Somália no dia de ontem. Aí 55 pessoas estavam a bordo de um avião. Quando ele decolou, apresentou problemas técnicos e aí ele precisou voltar de novo para o aeroporto. E quando ele pousou no aeroporto, houve um problema, uma falha técnica aí no avião e ele acabou passando da pista, indo em direção ao mar. Felizmente, né, graças a Deus, não aconteceu nada de pior com os 55 passageiros que estavam ali dentro, e aí eles puderam continuar ali, foram socorridos, né, ninguém, graças a Deus, teve sua vida ceifada nesse acidente. E a nossa última notícia de hoje, Gil, que nós estamos falando, que é sobre o ataque que aconteceu no Canadá. Uma pessoa entrou em uma escola, né, que também faz parte de unidade com crianças, né, nessa escola, e acabou ceifando a vida de 9 pessoas que estavam ali dentro, e ele também foi morto, né? Também teve constatada a sua morte quando chegaram no local. Segundo
As autoridades, né, não divulgaram a idade e nem a identidade da pessoa por preservar o caso, né, do Canadá. O premier Mark Carney, né, suspendeu os compromissos e lamentou essa situação, como também a ministra Nina Klinger afirmou que o governo oferece apoio total aí às forças de segurança e também às famílias por essa fatalidade que aconteceu no Canadá no dia de ontem, aí ceifando a vida de 9 pessoas, mais também da pessoa que atirou, e deixando 25 pessoas feridas após esse ataque, Gil. Bom, essas são as principais notícias internacionais que eu trouxe para vocês, diretamente aqui de Portugal. Começou a chover, como eu disse para vocês, né? Já se intensificou e não para pelas próximas horas aí, pelos próximos dias. Sábado que deve aparecer um solzinho aqui em Portugal. Então, Gil, volto com você aí no estúdio. Essas são as notícias de hoje e amanhã eu volto com mais notícias para vocês no Download da Notícia, segunda edição. Vai Defende de Portugal. Volto com vocês, Gil. Obrigado, Brian. 18 horas e 4 minutos de Portugal para Brasília. Vamos então ver o que aconteceu hoje na Câmara Distrital, que realiza aí a cobertura completa dos eventos na Câmara Legislativa do DF. E nós vamos acompanhar a agenda desta quarta-feira com imagens da TV Câmara DF na tela do Download 2. Olá, hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou ontem 2 projetos de lei de autoria dos deputados Eduardo Pedrosa e João Cardoso, que suspendem o prazo de validade de concursos públicos no DF. O presidente da Casa, deputado Wellington Luiz, afirmou que vai solicitar ao Executivo a sanção rápida das propostas, já que alguns concursos vencem ainda neste mês. Os detalhes dos projetos aprovados estão disponíveis no portal de notícias da CLDF. A sessão ordinária também foi marcada pelo debate sobre a crise entre o BRB e o Banco Master. Deputados da oposição defenderam a abertura de uma CPI para investigar o caso. Já parlamentares da base do governo pediram cautela e destacaram que é preciso aguardar os desdobramentos da apuração conduzida pela Polícia Federal. A CLDF também concedeu o título de cidadão benemérito de Brasília ao secretário de Agricultura, Rafael Bueno. A homenagem proposta pelo deputado Pepa reconhece a contribuição do secretário para o fortalecimento da agricultura local. Na agenda desta quarta-feira, pela manhã, sessão solene proposta pelo deputado Fábio Félix marca o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Às 3 da tarde, tem sessão ordinária no plenário. E à noite, solenidade proposta pelo deputado Ricardo Vale celebra os 46 anos do Partido dos Trabalhadores. Este foi o Informe CLDF. Fique agora com a programação da TV Câmara Distrital. Uma excelente quarta-feira para você. 18 horas e 7 minutos de Brasília, vamos falar sobre o governo do estado de São Paulo. O governo do estado vai investir cerca de 6 milhões de reais em obras de recuperação e infraestrutura em 8 municípios afetados pelas chuvas deste verão. Os convênios assinados ontem, terça-feira, dia 10, contemplam intervenções em Alambari, Iguape, Macaraí, Maracaí, Marianópolis, Mineiros do Tietê, Pedro de Toledo, Taubaté e Valparaíso. As ações têm como objetivo recompor aí áreas danificadas, reduzir riscos, restabelecer a mobilidade e garantir mais segurança a toda a população. Quem explica mais sobre esse investimento do governo do estado é o coronel PM Araújo Monteiro, da Defesa Civil do estado de São Paulo, que você confere agora na tela do Download da Notícia, segunda edição. Olá, hoje estamos aqui no Salão dos Despachos, no Palácio dos Bandeirantes. E junto com o governador Tarcísio, acabamos de assinar 8 convênios de obras para municípios que foram afetados com essas chuvas que atingiram o estado de São Paulo aqui nos últimos dias. Obras importantes que precisam levar mais segurança e dignidade para as pessoas. Nosso governador Tarcísio tem um olhar muito especial para a Defesa Civil. Ele sabe que nossas obras são importantes para levar mais dignidade para as pessoas. São mais de 6 milhões de reais investidos com essas obras. Nossa Defesa Civil trabalhando cada vez mais para levar mais proteção e segurança às pessoas.
Vamos agora para um giro de notícias pela capital paulista. Começando com crise no transporte. Os metroviários estão em estado de greve, com uma assembleia marcada para decidir sobre a paralisação das linhas 1, 2, 3 e 15, devido a atrasos em pagamentos e planos de carreira. Segundo a última atualização, os metroviários de São Paulo, que estão em estado de greve há uma semana, realizam uma assembleia daqui a pouquinho, às 18 horas e 30 minutos desta quarta-feira. A categoria defende reajustes salariais, negociação sobre o plano de carreira e abertura de um novo concurso público para a contratação de novos funcionários. Portanto, às 18h30 começa essa assembleia e amanhã você terá todas as informações no nosso primeiro noticiário Cidade Dentro da Cidade com o Fred Júnior. Outra notícia é a investigação na academia C4 Gym. O manobrista revelou em depoimento que o dono da academia ordenou que ele fugisse após a morte da aluna. O funcionário admitiu não ter preparo técnico para manipular os produtos químicos da piscina. Piloto de avião acusado de chefiar rede de exploração sexual infantil está preso em cela isolada em São Paulo. O piloto de avião Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, suspeito de chefiar uma rede de exploração sexual infantil, está preso em uma cela isolada no 26º Distrito Policial, no Sacomã, na Zona Sul de São Paulo. A informação foi confirmada por policiais ouvidos nesta quarta-feira. Ele foi detido pela Polícia Civil na segunda, quando estava dentro de um avião no aeroporto de Congonhas, também na Zona Sul. A Justiça manteve na terça, dia 10, a prisão temporária dele, por 30 dias durante a audiência de custódia. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito, mas até agora a defesa não se manifestou. Segundo os agentes, o piloto admitiu informalmente que conhecia as meninas investigadas, mas não confessou os crimes contra elas. A conversa foi gravada. Ele ainda não foi interrogado formalmente e não foi indiciado até o momento. Vitória da Uber Moto. A Justiça de São Paulo suspendeu uma multa de 3,4 milhões de reais aplicada pela Prefeitura contra a Uber, alegando que a Lei Federal de Mobilidade prevalece sobre decretos municipais. E para fechar o giro Zeladoria e Meio Ambiente. A Praça Armênia foi transformada em um bosque com plantio de 2.000 árvores e a Prefeitura abriu um canal para pedidos de plantio gratuito em calçadas. Esse foi o giro de notícias pela capital paulista. E às 18 horas e 12 minutos, vamos abrir espaço para falar sobre o ABC. Em Santo André, foram instalados bueiros com sensores inteligentes que impedem folhas, lixo e resíduos de chegarem aos rios e também aos córregos. Esses sensores avisam em tempo real quando o bueiro está cheio, permitindo que as equipes façam a limpeza na hora certa e mantenham aí a água fluindo sem problemas. Só neste ano, serão mais de 500 bueiros com essa tecnologia, ajudando a manter a cidade limpa, protegendo o sistema de drenagem e, principalmente, combatendo as enchentes. O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira, do PSDB, esteve no local onde aconteceu uma dessas instalações, explicou melhor o funcionamento no novo equipamento. Vamos acompanhar juntos agora na tela do DN2. Desse bueiro aqui, a sujeira não vai mais chegar nos rios e córregos de Santo André. É que essas cestas instaladas nos nossos bueiros impedem folhas e resíduos em geral de passar. Mas não são cestas simples. Esse é um sensor inteligente como esse que nos avisa quando está cheio. Através desse sensor, nossa equipe sabe a hora certa de limpar e manter a água escorrendo sem problemas. E o melhor de tudo, com a informação em tempo real, conseguimos agir rápido. Mas a gente está invertendo esse quadro, limpando córregos, desassoreando rios e trazendo novas tecnologias para a proteção da cidade. Pode parecer um equipamento simples, mas somente neste ano serão mais 500 bueiros como esse, impedindo a garrafa plástica, diversos outros resíduos e diretamente para o nosso sistema de drenagem. Assim,
a gente vai conseguindo limpar a cidade, mas principalmente combater as enchentes. Ainda no ABC, o Hospital Veterinário em São Bernardo do Campo vai ser ampliado e passará a ter atendimento 24 horas, garantindo mais cuidado, estrutura e segurança para os animais da cidade. Foi assinado a ordem de serviço para uma reforma completa, com um novo centro cirúrgico, espaço de internação, unidade móvel de castração, melhorias na recepção, integração dos serviços e mais conforto para profissionais e tutores. O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, do Podemos, fez o anúncio da ampliação do hospital veterinário. Acompanhe. Pessoal, estamos aqui hoje na Clínica Veterinária de São Bernardo, que até então é uma clínica, né? E eu me comprometi com você, morador de São Bernardo do Campo, que se eu me tornasse prefeito, nós iríamos criar um hospital 24 horas veterinário para atender o nosso animalzinho em São Bernardo do Campo. E a partir de hoje ele entra em ampliação e totalmente completa a reforma. Ampliação e reforma, para que ele possa ter centro cirúrgico, ele possa ter salas pós-operatória, pré-operatória, atendimento oncológico. É um hospital de verdade para valer. Não vem com lenga-lenga de clínica, não. São Bernardo não merece isso. E nossos animais também não. Por isso que a partir de agora, nós começamos a obra do Hospital 24 Horas Veterinário de São Bernardo do Campo, para cuidar de todos, como esse governo veio para fazer. A diferença daquele que vive na periferia, que vive no centro. Do animalzinho também, que está lá no Alvarenga, que está lá no Pós-Balsa, também tem o seu atendimento 24 horas aqui em São Bernardo do Campo. Essa é a São Bernardo para frente, essa é a São Bernardo que cuida de todos que vivem aqui. E às 18h16, já que estamos falando da região do ABC, hora de chamar o jornalista, o nosso correspondente do ABC, que fala direto de Mauá, Marcelo Ferreira, na tela do DN2. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo direto do seu Estúdio Verde para o DN2. Muito boa noite, Gil Latoreira, na âncora aí do nosso DN2. Estou aqui com verde ao fundo e amarelo compondo um cenário até patriótico aqui, direto da nossa Mauá. Representando muito bem. Aliás, o ABC virou aí o centro do noticiário político do Brasil nesses últimos dias, né? Visita do Lula, briga na Câmara por causa do Lula e do Bolsonaro, enfim, o ambiente bem quente aí no ABC. Mas o ABC, principalmente Mauá, eles receberam aí verbas importantíssimas do governo federal, que vai ajudar muito. Ano de eleição, sabe como que é, né, Marcelão? Tudo vem, tudo é bom, né? Os ventos sopram a favor. Gil, eu estava acompanhando atentamente aí a questão de São Bernardo, a brilhante participação da nossa querida Gabi, com o nosso vereador também ali de São Bernardo. E nós, ontem à noite, lembra que nós até antecipamos esse clima aqui no DN2, porque aquela resposta do líder de governo, Cassimiro, foi exatamente num contexto, claro que verbal, mas foram palavras bastante fortes do vereador Alexandre Vieira, ao qual eu também pretendo ouvir. A propósito, nós temos uma sessão antecipada da Câmara de Mauá para amanhã, às 14 horas. Então, isso vai reverberar um pouquinho mais. Mas você disse bem, esse clima do furacão Lula, né? Praticamente que desde a sexta-feira anterior até a segunda-feira, que se findou agora, deixou seus rastros, né? Principalmente num ambiente tão polarizado, né, Gil, como nós temos visto. E eu até coloquei para o vereador Ananias, né, que eu acho que a gente vive um momento que não era adequado que os políticos agora discutissem à flor da pele essa questão de direita e esquerda, né? O exemplo deveria vir de lá de dentro da casa, que é a representatividade do povo. De qualquer ordem, de qualquer maneira, o presidente da casa, né, o Danilo Lima, não se manifestou. Eu pedi que eles conversassem para que isso acabasse, porque nesse ano de eleição, com esse clima tenso, se os políticos começarem a jogar gasolina nessa fogueira, o negócio não vai terminar bem. Na última eleição nós tivemos cadeirada, pontapé, carteira de trabalho esfregado na cara de candidato. Quer dizer, o que vai ser para essa eleição se continuar esse clima partindo desta vez, não da população, e sim lá de dentro? Então a coisa vai ficar ruim, né? Esperamos que tudo isso passe e até começar realmente a campanha, a coisa seja um pouco mais tranquila, né, Marcelo? Exatamente, Gil. E nós sempre atentos às lições que tão bem vocês nos colocam daí, tanto a Fabi Teixeira como você, Gil,
da experiência que vocês têm, a questão da hierarquia das notícias e a questão do coletivo, da abrangência das questões. Hoje de manhã nós falamos de educação, a questão do Instituto Federal, passei por frente agora, logo vamos também entrar lá para ver as reformas, e falamos também de cultura, teatro, né, um pouquinho depois um pensamento mais leve. Mas eu venho para cá, Gil, nesse DN2, nessa tarde, com duas agendas, com dois temas, com duas pautas exatamente voltadas para a saúde da cidade, essa temática tão importante. E a primeira delas fala aqui da Prefeitura, Gil, que aplicou quase 1.000 doses no dia D da vacina contra sarampo e febre amarela. A ação integrou estratégia estadual e ampliou o acesso à imunização em 7 pontos. Nós também havíamos noticiado em meio ao alerta epidemiológico. A Prefeitura de Mauá realizou no último sábado, dia 7, o dia D da vacinação contra o sarampo e a febre amarela, portanto, e a ação teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município diante do aumento de casos, hein? O ministro Padilha comentou isso quando veio aqui. Casos importados, Gil, principalmente Canadá e Estados Unidos, incrivelmente, né? Países extremamente desenvolvidos, e do período de maior circulação do vírus da febre amarela no Brasil. Ao longo do dia, das 9 às 17 horas, 7 pontos estiveram abertos à população, portanto, quase 1.000 doses ali das UBS de bairros populosos, como Vila Cis, Vila Magines, Aira 1, Itaparque, Feital e São João, além do posto do shopping Nova Estação. A estratégia facilitou o acesso, estava mais fácil, o pessoal pôde chegar. Como resultado, Gil, resultado de políticas públicas de saúde, foram aplicadas 976 doses num dia só, de imunizantes, sendo 714 contra a febre amarela e 262 doses contra o sarampo, reforçando aí a proteção. Lembrando que em Mauá, em 2025, a cidade aplicou 3.030 doses contra a febre amarela, alcançando 76% de cobertura do público-alvo. Para sarampo, foram administradas 3.695 doses da tríplice viral, que também protege contra cachumba e rubéola com alcance de 93% do público-alvo. Gil, nós somos, né, vamos falar assim, fica chato falar assim, né, mas nós somos no tempo que nós vimos varíola, vimos sarampo, vimos muita rubéola, né, Gil, vimos muita coisa assim, eu naquela Bragança Paulista de então, e o ministro Alexandre Padilha, Gil, numa verdadeira aula magna que ele deu no dia que foi abrir aqui a abertura da Escola do Parlamento, ele dividiu em 3 pontos importantíssimos a sua chamada aula magna, Gil, pelo menos eu a chamei assim. Ele falou do envelhecimento da população brasileira, das mudanças climáticas bastante fortes que estão acontecendo e do negacionismo, Gil, a questão de negar a vacinação. Então, o ministro foi muito feliz nessa abordagem geral em relação aos temas que norteiam a política pública de saúde do Brasil. O envelhecimento hoje é uma realidade, ele falou das mudanças climáticas extremas que estão acontecendo, expondo essas pessoas mais idosas e as crianças, por exemplo, a situações novas, e ao negacionismo de maneira latente, Gil. É lamentável isso, né? Mas é uma realidade que a gente vive. Hoje, com os casais tendo cada vez menos filhos, nós temos mais idosos, é uma preocupação mundial, porque no futuro não se vê tanta gente, porque não está nascendo. Antigamente os casais tinham aí 7, 8 filhos, hoje tem um e às vezes nenhum, tem cachorro, prefere o pet do que um filho. E o que vai ser daqui 50 anos? E existe essa preocupação. A velhice hoje o idoso é tratado hoje com muito mais cuidado do que era antigamente, enfim. E todas essas preocupações são latentes e muito importantes. Com relação à educação, também vários projetos estão sendo aprovados agora pelo governo federal em relação à educação, alimentação escolar e tudo mais. Enfim, Marcelo, a gente sempre dá a volta e cai sempre no mesmo tema, né? Ano eleitoral é aquilo, né? Você sabe que as ruas são varridas, os caminhões de lixo passam muito mais vezes nas ruas, os atendimentos melhoram muito, né? Eu acho que seria até uma boa ter eleição todo ano, porque aí todo ano nós teríamos aí o serviço público de altíssima qualidade e de um nível razoável, né? Mas não é esta a realidade. Seria um trabalho danado também, eleição todo ano. O que nós temos mais aí, Marcelo? Boa, Gil, excelente conclusão, e nós aqui em Mauá pensamos muitas vezes na Câmara, em setores da política, que bom seria se tivesse
eleição todo ano, que nem diz assim, o pai tá tão bonzinho hoje, né? Que bom seria que todo dia fosse assim. Gil, eu só faço um rodapé, acho que é importante, a nível de utilidade pública, né? Febre amarela, todos sabem, é aquela doença transmitida pelo mosquito, né? Uma doença viral, grave, e lá no interior é o aimagoga, quase que demagogo, né? Aimagogos no rural. E nas zonas urbanas é o Aedes aegypti, né? Então, por mosquito. Já o sarampo, como nós sabemos, é transmitido por gotículas, tipo de gripe, né? E uma coisa espantosa na nossa pesquisa, aí, que sempre é bom agregar algo mais, uma pessoa somente infectada com sarampo consegue transmitir para 90% das pessoas não imunizadas. Quer dizer, é um fator de preocupação, voltou a acontecer, por isso o governo estadual também, todos impelidos aí, empenhados também nessa luta da vacinação. Bom, se nós falamos de vacinação na pauta 1, a pauta 2 é bem recente, nós já temos resultados. A carreta do governo federal realizou quase 600 exames de imagem em pouco mais de uma semana de trabalho. Parece ontem, né? Naquela sexta-feira, de chuva também, quando foi instalado, e a partir de segunda passou a atender. Então, nós já temos aqui resultados, tomografias e ultrassonografias que ajudam a reduzir as filas do SUS, acelerar os diagnósticos e reforçar aí Mauá como uma referência micro-regional, como de fato é, que ela abrange Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Em pouco mais de uma semana de funcionamento, a unidade móvel já apresenta resultados expressivos no enfrentamento das filas do SUS. Entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro foram realizados 592 exames de imagem, 592 exames de imagem, sendo 394 tomografias e 198 ultrassonografias. Tomografia, todo mundo sabe, aquele exame caro, né, em 3D, que fatia, que roda em 360 graus e que faz um bem danado para o diagnóstico de várias enfermidades, várias doenças, né? Então, está aí esse resultado interessante alcançado. A iniciativa é o fruto aí da parceria da Prefeitura com o Governo do Brasil, com foco na ampliação do acesso de exames. Detalhe, a unidade móvel permanece no município até 6 de março, com capacidade média, Gil, para 60 exames por dia e liberação dos resultados em até 24 horas. Tem um comentário da Eliene de Paula, que é nossa secretária de saúde aqui, também já está agendada para falar, muito solícita, muito educada, a guardiã da notícia, logo vai estar com a gente aqui. Então, é só saber, a localização da carreta Gil está exatamente entre a Câmara e a Prefeitura. Aliás, um lugar bastante interessante, né, Gil? Para seguir na linha que você disse, de que o papai está tão bom, né? Mas está exatamente entre as sedes dos dois poderes, o executivo e o legislativo. Mas, falando em nome da população aqui, importa também, está sendo feito ali, aproveitem, vão até ali e dentro da lista normal, né, que já existe previamente determinada, vai chegar logo a sua vez, porque está indo num ritmo bastante interessante, Gil. Eu pretendo fazer também, claro que até lá, uma matéria em loco ali, para a gente conversar também com a população, um exemplo que a gente fez na volta às aulas, né, bem cedinho, um dia a gente estava lá falando com as mães, com as crianças, enfim, ouvindo o povo, né, Gil, de onde vem todo o poder, vamos dizer assim, emana do povo, né, Gil? A verdade é essa. E aí, Marcelo, mais alguma coisa para acrescentar na região aí do ABC? Por enquanto, fico nesses dois temas monotemáticos, mas divisíveis em dois aí, dessa política pública fundamental, né, Gil? Que a saúde, a gente sempre vai dizer que uma vida humana não tem preço. Fiquei sabendo que o ABA vai passar aí pela região, é verdade? O ABA? O Grupo ABA passa aí pela região? Fiquei sabendo que ia passar por aí. Foi a matéria de hoje de manhã, né? Na quinta-feira, né, o teatro está aí realizando um trabalho muito bom, logo com a gente o secretário David Couto, veio lá de Diadema fazendo um trabalho bacana aqui, e a partir do grande palco cultural que é o teatro, então nós temos quinta, sexta e sábado, né? Temos duas peças importantíssimas, né, na quinta e na sexta, e no domingo o Tribute aí, né, um musical lindo, tem, não é só ABA não, tem
tem Elvis Presley, tem Cyndi Lauper, né? Bandas ao vivo, uma coisa muito interessante. Eu falei para a Fabi que eu estarei em Bragança Paulista, senão eu e minha esposa com certeza estaremos no teatro, que não é longe de casa, não dá 5 minutos, Gil. E o ABBA, grupão, né, Gil? Grupão sueco, sucesso dos anos 70, 80, 90, Dancing Queen, né, Gil? E Waterloo. Quem nunca sacolejou o esqueleto, né, Gil? Ao som daquele pianão, Dancing Queen, né? Algo realmente marcante. Domingo no teatro. Muitos bailes, né? Embalou muitos bailes. You Can Dance, You Can Jive. Olha, o ABBA, se você quer saber... Mamma Mia, o ABBA é um dos conjuntos que continuam até hoje com as suas músicas fazendo sucesso e em primeiro lugar em audiência, principalmente no interior. É muito tocado e existem vários covers. A grande maioria dos bailes, por exemplo, não tem um baile de casamento ou uma festa de confraternização que não execute o ABBA. Então, é legal, é uma proposta bacana. Na sexta-feira, você faz uma agenda cultural aí, vamos reforçar para que as pessoas possam curtir um pouco do Dancing Queen, né? Que coisa maravilhosa. Obrigado, Marcelo. 18h30, a gente volta amanhã, tá bom? Abraço, Gil. Até lá. Às 18h30, vamos fazer o seguinte, vamos sair do ABC e vamos para a região do Litoral Norte. Quem traz as informações do Litoral Norte é o nosso correspondente que fala direto de Ubatuba, o Francisco Trevisan, que já está na linha. Trevisan, boa noite, seja bem-vindo, amigo. Boa noite, Gil, boa noite para todo mundo. Aqui não temos ABBA, mas temos Summer Night City, que é uma das grandes músicas do ABBA também. E aqui começamos, Gil, agora nesse momento está rolando lá em São Sebastião uma audiência pública lá na Câmara Municipal que trata aí sobre alterações no regimento interno da casa e também na lei orgânica do município, segundo a iniciativa aí da Câmara. Essa iniciativa busca aprimorar aí os processos legislativos e adequar os instrumentos legais às novas demandas da sociedade. Então, dá para ver aqui que a audiência tem um pouquinho de gente lá, poucos vereadores lá participando, né? A gente está acompanhando aí também para dar toda essa informação amanhã na primeira edição do Download. E em Caraguatatuba, a prefeitura decretou agora no final dessa tarde o rompimento, né, com o contrato da limpeza urbana e também a calamidade ambiental e sanitária. Esse contrato, né, foi motivado aí decisão unilateral da prefeitura firmada com uma empresa de Suzano, a Renovar Saneamento Ambiental, responsável pelos serviços de limpeza urbana, conservação, manejo de dos resíduos sólidos da cidade, segundo a nota da prefeitura desde o começo da gestão de Matheus. A empresa vinha aí sendo notificada para cumprir as obrigações contratuais, realizando aí reuniões técnicas e ainda tem problemas, incluindo inadimplemento aí de obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias. Então, diante de tudo isso, hoje foi declarado o estado de calamidade ambiental e sanitária, em razão também de paralisação dos serviços essenciais vinculados aí a esse contrato com a Renovar. E no texto ainda do decreto, a prefeitura autoriza a adoção de medidas administrativas excepcionais, como a contratação emergencial de serviços e também de insumos, de todas as estruturas operacionais, equipamentos, para não deixar a cidade aí com lixo, principalmente no carnaval, Gil. Então a gente traz tudo isso como vai ficar amanhã com muito mais informações na primeira edição do Download. Muito bem, Trevisan. 18h33, temos mais alguma complementação aí do Litoral Norte? Chove muito por aí? Como é que tá o tempo por aí? Graças a Deus tudo parou, a chuva, já tem um solzinho aí, os últimos raios, e o fim de semana deve ter um tempo bom aí para todo mundo aproveitar o carnaval, Gil. Amanhã você volta então, Trevisan, 18h34, com mais informações aí. Primeiro no Download da notícia, primeira edição com a Fabi Teixeira, depois você volta aqui com a gente, tá bom? Pode deixar.
Obrigado, televisão. Boa noite. Até amanhã. Vamos agora para o Vale do Paraíba. Eu perguntei da chuva em Caraguá porque lá choveu bastante também. A Prefeitura de São José dos Campos deu início às obras de recuperação da nova cratera que se abriu no Jardim Imperial, na zona sul da cidade, e deixou 156 pessoas desalojadas. As obras começaram ontem, terça-feira. Com as chuvas intensas no início do ano, houve o rompimento da rede de drenagem e o afundamento do solo da via. Na manhã desta quarta-feira, o maquinário da prefeitura estava em operação. No local, agentes da Urban estavam operando uma escavadeira e fazendo um aterramento na cratera com camadas de pedras, como você pode ver. Olha o tamanho do buraco que abriu aí no meio da rua. Na obra, no local, será feito aí em 3 etapas. Na primeira, será realizada a contenção da erosão, senão isso aí vai varar a rua dentro e vai acabar com o bairro. A segunda, será feita a sondagem do solo para avaliar a movimentação da terra e ver se é possível preencher a galeria, porque senão esses prédios todos aí, correm o risco de desabar. E por fim, uma última etapa será a execução de uma nova galeria de método não destrutivo, ou seja, que não destrói a antiga e constrói a nova galeria de forma paralela. A Prefeitura de São José priorizou as obras da nova cratera, que se abriu no fim de semana por causa do impacto nas famílias desabrigadas, já que 156 pessoas tiveram que ir para casa de parentes e amigos após 4 casas e um prédio com 34 apartamentos serem interditados. A cratera mais antiga, que se abriu em janeiro e engoliu um caminhão, deve passar por obras na sequência. Daí então uma notícia ruim para quem mora em São José, porque 156 pessoas na rua não é fácil não. Ficar dependendo de família, de amigos, numa situação como essa, realmente é bem complicado. 18h36, vamos aí para Guarulhos. Durante a reunião da Câmara de Vereadores de Guarulhos, a comissão apoiou a criação da Frente Parlamentar em defesa da segurança pública. Então, na tela do download, com imagens da TV Câmara de Guarulhos, vamos acompanhar a comissão que apoia a criação da Frente Parlamentar em defesa da segurança pública. Na tela do DN2. A Comissão de Segurança Pública do Legislativo analisou favoravelmente 3 itens durante reunião dia 9 de fevereiro. Um dos projetos que contou com o apoio dos vereadores cria a Frente Parlamentar em defesa da segurança pública local. A iniciativa é do próprio presidente da comissão, Rafa Marques, do MDB. Nosso mandato apresentou, de fato, a criação da Frente Parlamentar em defesa dos profissionais de segurança pública. É a nossa bandeira, é a nossa causa. E a causa compõe pelo menos de 4 membros oriundos da segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Então eu vejo um momento oportuno de nós criarmos e estabelecermos essa frente parlamentar com o objetivo de integrar as forças de segurança, trazer a sociedade civil para participar, marcar mais audiências públicas, porque a segurança pública está em pauta, está em debate, e a Câmara Municipal não pode se furtar dessa discussão que é tão importante para o município. Outras 2 propostas também receberam parecer favorável. Uma delas, de autoria do vereador delegado Mesquita, do Republicanos, institui uma gratificação aos guardas civis municipais que apreenderem equipamentos utilizados para perturbação do sossego ou motocicletas com queixa de furto ou roubo. Já o terceiro item, com aval da comissão, é um projeto de Kleber Ribeiro, do PL, que cria um cadastro municipal de pessoas condenadas por estupro e violência contra a mulher. A comissão apresentou uma alteração à proposta para tornar a medida mais abrangente, mudando o texto para Cadastro Municipal de Pessoas Condenadas por Crimes contra a Dignidade Sexual. Saindo de Guarulhos, vamos abrir espaço para as notícias do interior do estado de São Paulo. Em abril de 2025, foi iniciado em Paulínia o trabalho de trazer uma FATEC para a cidade. E agora, menos de 10 meses depois, a FATEC Paulínia é realidade e o futuro de 35 jovens
jovens da cidade já está impactado aí com o curso de graduação gratuito de tecnologia. O prefeito Danilo Barros, do PL, destacou em suas redes sociais com muita alegria sobre essa conquista para Paulínia, que você confere agora na tela do download da notícia. É com muita alegria que agora eu anuncio, a FATEC Paulínia agora é realidade. Em abril de 2025 nós pedimos. Quero dizer para você, Danilo, se você fez um pedido e você vai ser atendido, porque nós vamos trazer uma FATEC para Paulínia. Em junho, o governador Tarcísio e o deputado André do Prado anunciaram. E hoje a faculdade já começa com o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, uma das áreas mais procuradas e estratégicas do mercado. Isso significa mais oportunidade para todos, mais qualificação profissional e mais desenvolvimento para a Paulínia. A FATEC fortalece nossa cidade como referência em educação de qualidade e inovação. Esse é o futuro que estamos construindo juntos. Às 18h40, vamos para outra região de cobertura aqui da Guardiã. Lembrando que nós estamos com imagens no nosso portal A Guardiã da Notícia, onde você também pode acessar e consultar todas as notícias que foram postadas no dia de hoje, que movimentaram aí o cenário político e cultural e econômico das regiões de cobertura aqui da Guardiã. O prefeito da Instância Turística de Camboriú, em Santa Catarina, esteve na Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência sobre inúmeros casos de vandalismo que vem acontecendo lá em Camboriú. Placas de ruas e letreiros de praças estão sendo danificados, além de lixeiras de escolas que foram incendiadas. Situação inaceitável, segundo o prefeito, que causam aí prejuízos à cidade e principalmente à população. Vamos acompanhar então o que disse o prefeito Leonel Pavan sobre este assunto agora na tela do DM. Estou saindo agora da delegacia de Camboriú, que eu vim aqui com o Daniel, diretor de trânsito, fazer um boletim de ocorrência. É incrível o vandalismo que está acontecendo já no início deste ano aqui em Camboriú. É placas quebradas, placas de trânsito por toda a cidade, ou entortam, ou quebram, ou roubam. Totens com pedras, quebram os totens onde ali tem um QR Code que mostra tudo que está sendo feito na cidade, o serviço que estamos prestando. Aquelas placas de Eu Amo Camboriú, pela terceira já detonada, quebrada. Só para dar um exemplo, a placa dos Caetés que quebraram, para comprar outra é 47 mil. Felizmente, uma empresa está doando a placa e gastou 16 mil porque reformou. Mas, gente, pelo amor de Deus, é incrível. Tocaram fogo esses dias numa escola, em toda a parte elétrica, nas lixeiras, assustando os moradores. Você percorre as ruas em alta velocidade, de repente eles param, um carro vai lá e quebra a placa, entorta a placa. Eu queria pedir a você, que está vendo, se vê, filma e manda para nós. Porque o boletim de ocorrência eu vim pessoalmente fazer. Poderia mandar o advogado da prefeitura, podia ser só o Daniel, mas eu vim fazer. Porque nós temos que resolver essa questão. As câmaras vai pegar. Lá no Morro do Caetés eu tive que botar 4 câmaras. Depois que botei as câmaras, não quebraram mais nada. Será que temos que fazer um Big Brother nessa cidade? Só que não temos grana para colocar as placas. Agora, o deputado Júnior disse que vai ceder emendas para nós colocarmos câmeras em diversos lugares da cidade. Infelizmente, para quem cometeu, a hora que pegarmos, vai pagar por tudo.
Tá aí, então, denúncia grave sobre o que está acontecendo em Camboriú, né? Mas, de qualquer forma, está feito o boletim de ocorrência e o prefeito Leonel agora está em cima desses vândalos e as câmeras realmente vão pegar. É lamentável, uma cidade tão bonita, uma instância turística tão visitada, ter esse tipo de problema. E, geralmente, são turistas que passam por ali e acabam fazendo isso, né? É lamentável. Bom, mas a justiça agora vai correr atrás desse pessoal. 18 horas e 44 minutos. Antes de encerrar o DN2 desta quarta-feira, vamos para o Alto Tietê, em mais uma região de cobertura aqui da Guardiã. Olha, no editorial do DN2 de ontem, nós mostramos que a cidade de Suzano havia decretado estado de calamidade ambiental e sanitária após dias sem coleta de lixo, medida que permitiu que a prefeitura efetuasse contratações emergenciais para conter danos ambientais e sanitários. E foi o que aconteceu. O prefeito Pedro Ixi, do PL, assinou um novo contrato. Isso foi ontem. Vamos acompanhar como foi a assinatura e o que disse o prefeito antes da entrada, até do café, mostrando aqui a nova empresa, na tela do DN. Pessoal, eu acabo de assinar nesse momento o contrato emergencial da nova empresa que irá prestar os serviços de coleta na nossa cidade. Eu quero deixar aqui a minha indignação com relação à empresa anterior, que não pagou os funcionários, não fez a coleta de lixo na nossa cidade desde quinta-feira, e isso trouxe um grande prejuízo para a nossa cidade. Por isso, nós fizemos a contratação de uma nova empresa que já está trazendo todos os equipamentos e daqui a pouco a gente vai estar indo lá no Parque Max Pfeffer apresentar a empresa nova e dali a gente já sair para a coleta de lixo na nossa cidade. Então ainda hoje nós iremos retomar o serviço de coleta e eu peço um pouquinho de paciência para vocês. Realmente a gente fica muito indignado com a situação, mas a gente já está iniciando hoje e eu vou estar nas ruas da cidade, hoje à noite, junto com os coletores, junto com os caminhões, junto com os nossos secretários, para a gente já colocar a cidade em ordem. Obrigado mais uma vez e a gente vai acompanhando aí, passo a passo, todo esse processo que se instalou em nossa cidade e aqui está assinado a contratação da nova empresa que vai dar início à coleta de lixo em nossa cidade. Muito obrigado a todos. Tá então a prestação de conta do prefeito Pedro Ixi lá de Suzano. Muito bem, ainda sobre esse assunto do lixo, ontem na cobertura local do nosso jornalista Ricardo Café, que faz essa região, ele mostrou aí com exclusividade e ao vivo aqui no DN2, em uma entrevista com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, o Samuel de Oliveira, que nós vimos aí as primeiras movimentações da chegada dos caminhões e equipamentos para resolver esse problema. E o prefeito Pedro Ixi voltou aí no local, ele apresentou os caminhões também, deu até entrevista para o Ricardo Café, que foi ao ar hoje no DN1 com a Fabi Teixeira e muito mais. Na tela do DN2 nós vamos ver novamente o prefeito então mostrando a chegada desses caminhões e falando um pouco mais sobre esses equipamentos. Vamos acompanhar. Pessoal, um recado importante, nova empresa começando a fazer a coleta de lixo na nossa cidade e daqui a pouquinho esses caminhões já estarão nas ruas. Dá uma olhada como é que está aqui hoje o pátio, a gente está apresentando 16 novos caminhões, estamos aqui com toda a equipe e dizer para vocês que essa recolha desse lixo, desse resíduo, ela vai estar sendo estabelecida nas próximas horas. Olha ali, se vocês puderem dar uma olhada, a empresa já está fazendo também a contratação dos novos funcionários e cabe ressaltar para cada um de vocês que todos os colaboradores que eram da antiga empresa estão aqui nesse momento para a gente poder recontratá-los. Agradecer mais uma vez a toda a população de Suzano. Nós estamos entrando agora à noite para fazer a coleta em todos os bairros da nossa cidade. Nova empresa na cidade para fazer a coleta de lixo. Valeu! Muito bem, 18 horas e 48 minutos, a gente está tentando fazer contato com o nosso correspondente, o Ricardo Café, lá da região do Alto Tietê. Ele está acompanhando a sessão da Câmara, mas ele deve entrar ainda nesse editorial ao vivo, a gente ainda tem aí 10 minutos até encerrar o nosso DN2. Ele entrando, a gente coloca ele no ar aqui, tá certo? Eu só queria atualizar vocês, a gente falou sobre a greve, a situação de greve do metrô, a possível greve do metrô aqui em São Paulo. Eles ainda estão dentro daquela assembleia, tendo algum resultado nós vamos entrar. 18h49, dá tempo do café entrar aqui e dar as últimas atualizações do Alto Tietê. Ele não está?
Ele saiu. Então tá bom. Então, o Café está tentando restabelecer esse contato. Acesse as nossas redes sociais e o nosso portal para ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo. Café na linha, 18h49. Vamos às últimas informações do DN2 de hoje. Café, muito boa noite. Obrigado pelo sacrifício aí e entrar aí do seu estúdio móvel com as últimas notícias. Boa noite. Oi, Gil. Espero que o áudio esteja bom. Espero que esteja me ouvindo bem. Gil, é o seguinte, eu vou trazer primeiro uma informação da Câmara de Mogi das Cruzes, tá? Eu estava lá na sessão agora à tarde, gravei uma entrevista com o vereador Mauro Araújo, isso porque a Comissão Especial de Vereadores lá da Câmara de Mogi, que trata do turismo, né, já iniciou os trabalhos nessa semana, né? A SEV ela é composta por 7 membros, né? Ela tem aí 180 dias para desenvolver seus trabalhos, e o principal objetivo é diagnosticar, né, o setor do turismo em Mogi das Cruzes, e também elaborar propostas e ouvir a população sobre esse setor que movimenta a economia. Eu gravei com o vereador Mauro Araújo, do MDB, que é o presidente da comissão, e ele falou sobre o início desses trabalhos. Vamos ouvir. Como é que tá? Hoje iniciou o café, hoje pela manhã, a gente fez a sessão de instalação da sede do turismo, a gente aprovou no final do ano passado, logo em seguida veio o recesso, agora já na primeira semana de trabalhos nós demos início a essa importante comissão especial de vereadores, que vai falar um pouquinho sobre o potencial turístico da nossa cidade, sobre as possibilidades de a gente desenvolver essa parte da economia tão importante e o potencial da nossa cidade nesse quesito, que é a questão do turismo. Bom, a comissão não surgiu da noite para o dia. Qual que é o principal desafio que o senhor enxerga nesse setor aqui na cidade? Eu acho que o principal desafio é a gente fazer um grande mapa do potencial da nossa cidade, ações, fazer que a população tenha acesso ao conhecimento do potencial turístico. A gente tem a questão religiosa muito forte, a gente tem a questão rural na nossa cidade, nós temos o ecoturismo, nós temos trilhas, cachoeiras, a gente tem muita coisa que pode ser melhor aproveitada, gerando emprego, gerando renda, enriquecendo a nossa cidade. Qual o próximo passo agora, então? O próximo passo a gente marcou uma reunião para dar início, convidar o Conselho Municipal do Turismo, o Contur, para vir bater um papo com a sede, para a gente tentar unificar as ações, entender o que tem, o que falta e de que forma a Câmara Municipal, através do trabalho dos vereadores, pode ajudar no desenvolvimento aqui do turismo na nossa cidade. É isso aí, Gil. Essa Comissão Especial de Vereadores, então, tem um prazo aí de 180 dias para concluir esses trabalhos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre carnaval, né? Já tá chegando o carnaval aí. E em Mogi das Cruzes, o trânsito vai ter algumas alterações, né, durante o carnaval para passagem dos blocos carnavalísticos, isso entre os dias 13 e 17 de fevereiro, tá? As equipes da Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Mogi vão estar nesses pontos de concentração para orientar, para auxiliar, enfim, nas vias que fazem parte dos trajetos aí, para também garantir a segurança dos motoristas, dos pedestres e também, claro, dos foliões que vão estar circulando por aí. Só para você ter uma ideia, Gil, no primeiro bloco agendado, para o dia 13, 4h30 da tarde, já vai ter interdição ali na área central de Mogi, que é entre as ruas com a José Bonifácio, tá? É uma área bastante movimentada, mas como vai ser dia 13, já 4h30 da tarde, realmente já vai ter pouco movimento, né? Vai estar mais tranquilo. Eu vou deixar, então, no nosso portal, aguardandanoticia.com.br, todas as interdições que vão acontecer em Mogi das Cruzes por conta da passagem dos blocos carnavalescos. É bom que essa matéria já vai servir como uma agenda também, né, ô Gil? Quem precisar saber onde vai ter algum bloquinho em Mogi das Cruzes, é só também acessar essa matéria que a gente já vai colocar todos os blocos, todos os horários. Então, só para você ter uma ideia, ó, dia 13, 4h30, vai ter o coletivo Suburbloco Maracatu, olha só. No sábado, né, dia 14, a interdição já começa às 9h da manhã, né, também vai ter apresentação também do Maracatu, enfim, diversos blocos aí. E tem o destaque lá para o distrito de Sabaúna, viu, Gil? O distrito de Sabaúna tem um carnaval bastante tradicional, inclusive com os bonecões, viu? Parece os bonecões de Olinda, é bem legal. Bom, para eu finalizar agora esse giro, eu trago uma informação aqui de Itaquaquecetuba, tá? A Secretaria da Saúde de Itaquá está reforçando a oferta do atendimento odontológico
para a população, isso nas unidades da rede municipal, tá? Então, esses serviços aí, eles abrangem desde ações educativas, preventivas, até realmente o tratamento clínico, né, Gil? O tratamento clínico realizado nas unidades de saúde aqui do município, tá? Então, entre as principais iniciativas está o programa Saúde na Escola, que leva o atendimento odontológico diretamente para as escolas, né? Para as instituições de ensino, diretamente para a criançada aí. Então, tem palestra educativa, tem orientação sobre higiene oral, supervisão de escovação, porque tem gente que não sabe escovar direito, tem que ter orientação, né, para escovar os dentes. E nas unidades de saúde, a população conta com atendimento odontológico rotineiro, né? Tem avaliação da saúde bucal, orientação também de higiene, enfim, extração quando necessário e alguns outros cuidados. Esses aí são os meus destaques, então, Gil, para esta quarta-feira. Agora são 6h54. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Café. Você entrou nos acréscimos, mas fez o gol. Valeu. Foi para isso que você entrou. Obrigado, Café. Até amanhã, então, com todas as notícias aí do Alto Tietê. Aquele abraço, meu amigo. Volta lá para sua cobertura. Amanhã a gente volta a falar. Obrigado. 18h55 é o que crava o relógio aqui na Avenida Paulista. Ponto final. Ficamos por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que marcaram esta quarta-feira e viraram notícias. Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Para se manter por dentro de todas as notícias, faz o seguinte: acesse aí as nossas redes sociais e também o nosso portal aguardiandanoticia.com. Obrigado a toda a nossa equipe operacional de produção. Na transmissão, senhorita Ali, muito obrigado, Ali. Na mesa de som, Felipe Baldez, obrigado, Baldez. Na produção, Kathleen Costa, Kathleen, muito obrigado. Em nossas redes sociais, a Isa Vieira. Participações hoje dos jornalistas Marcelo Ferreira, Francisco Trevisan, Ricardo Café e Brian Defende. Tivemos também a participação especial do comentarista Vinícius Pichuleco de Brasília. Coordenação, Fabi Teixeira, direção-geral, Gabi Tricânico. E a você que nos acompanhou até agora pela rádio ou pelas nossas multiplataformas e também pelo nosso canal do YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora que você está muito bem informado, aproveite bem o final desta quarta-feira e bom descanso. Estaremos de volta amanhã a partir das 7 da manhã com o programa Cidade Dentro da Cidade com o Fred Júnior. Depois às 9 horas com o download da notícia, primeira edição com a Fabi Teixeira. E depois mais tarde, às 5 da tarde, estaremos de volta. Eu, o Felipe, a Kathleen e a senhorita Ali com o download da notícia, segunda edição, aqui pela Guardiã AM 560. Em breve no FM 82.3. Lembrando que estaremos também com imagens pelo nosso portal aguardiandanoticia.com. Jornalismo regional com alcance global. Continue com a nossa programação. Tchau, pessoal. Até amanhã. Bom descanso. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas.
Com soluções inovadoras e especializadas, a Teracorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. Teracorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.